Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto, aqui no tradicional Café Lambreta. A gente está tomando aqui um Cold Red, o nosso convidado aqui, que eu já vou apresentar ele, está tomando Filtrado. um filtrado. O negócio é de primeira. E eu tenho a honra aqui de receber o querido Rafael Soares, que ele é mestre em engenharia de software, CEO da Colmeia, presidente do Tapioca Valley, com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia. Rafael, a gente já conversou muito, mas seja bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço o convite e espero que nossa conversa possa atingir aí o público ideal. Eu costumo dizer, Rafael, para todo mundo que chega aqui, e você não é uma exceção, que a nossa conversa é igual a prosa. Uhum. A gente vai conversando, por que o nome cafezinho? Se eu dissesse Café Novo Contexto, a pessoa vai pensar que vai poder conversar à vontade. Cafezinho. A gente vai tomando café, vai conversando. Quando a gente vê que o café diminuiu, é também sinal que a nossa conversa acabou. Mas seja bem-vindo. E eu vi aqui logo de cara que você tem 20 anos de experiência na área, Rafael. Quais mudanças assim? Com certeza, eu mesmo, sem ser da área de tecnologia, já notei várias mudanças no mundo e naquilo que eu fazia e naquilo que eu faço hoje. Imagino você. Quais mudanças você destacaria nesses mais de 20 anos de atuação na área de tecnologia? Eu comecei muito novo, assim, trabalhando com tecnologia. Na verdade, eu tinha um familiar que tinha uma assistência de computadores e quando eu era adolescente ali, ele me fez a proposta de aprender uma profissão. Então, eu comecei trabalhando ali com manutenção de computadores, depois evoluí para redes de computadores e foi quando eu entrei na faculdade e comecei a estudar ciência da computação de fato. Mas as mudanças, elas são evidentes desde equipamento eletrônico. Então, na época, a gente tinha aqueles computadores bem maiores que a gente precisava fazer um investimento muito alto para ter um poder de processamento específico. E que hoje esse poder de processamento ele está no celular, ele está num relógio. E, obviamente, que de lá para cá, na área de tecnologia em si, que ela é muito ampla, a gente teve muitas mudanças que impactaram significativamente o dia a dia e a vida das pessoas. Eu passei por algumas dessas etapas. Então, assim, nos anos 2000 foi muito forte a questão das empresas.com, ou seja, a internet teve um boom. Então, eu participei ali desde Orkut, MSN, Eita, tempo Mirk. bom. Foi, exatamente. Eu peguei essa época aí, depois as coisas foram evoluindo para redes sociais. Peguei ali a, aquele boom também que existiu nos smartphones. Então, as primeiras versões do Android, do iOS, aquela coisa toda. E mais recente agora é essa coisa da inteligência artificial, né? Que, enfim, então foram algumas fases assim durante essa carreira que trouxeram perspectivas diferentes. E você, assim como quem não sabe, o Rafael ele preside um movimento, é uma associação, um movimento chamado Tapioca Valley, que é um movimento de várias empresas de tecnologia. Explica para as pessoas, que eu toda vez eu já perguntei isso para você, mas nada melhor do que você para explicar para as pessoas o que significa esse movimento. Tá, o Tapioca Valley ele começou como um movimento de fato, né? E todo movimento ele parte de alguma dor, de alguma necessidade ou de algumas dores e necessidades ali específicas. E no início ali dos anos 2010, 2012, 2013, a gente tinha aqui em Caruaru um cenário que estava prestes a explodir do ponto de vista profissional. Seriam as primeiras turmas, ou algumas turmas já formadas pela Universidade de Pernambuco, Universidade Federal e outras universidades que trouxeram cursos de tecnologia e áreas afins nesse período. E o mercado de Caruaru ele não estava pronto para abarcar esses profissionais. Então você tinha muita gente se formando e ficando sem emprego em uma profissão que era dita na época como a profissão do futuro. Eram cursos que não eram tão simples de você finalizar, e quando finalizava, os estudantes, os professores e os profissionais aqui não tinham mercado para trabalhar aqui em Caruaru. Então, o movimento ele surge dessa dor, empregabilidade.
Na época, a empregabilidade em Caruaru no setor de tecnologia era baixíssima. Em algumas pesquisas que a gente rodou assim nas universidades, os números eram bem alarmantes. Então, cerca de 65% das pessoas que se formaram em tecnologia aqui, elas não eram aproveitadas. Em linhas gerais era isso. E aí esse movimento surgiu com esse objetivo, conscientizar as entidades públicas, privadas, as universidades também, que elas precisavam dialogar para se criar um ecossistema em Caruaru que tivesse empresas de tecnologia, que consumisse tecnologia para que a gente pudesse manter esses talentos trabalhando, consumindo e produzindo tecnologia aqui. Isso juntou com a vinda do Porto Digital no ano de 2016 e lá para cá a coisa foi evoluindo. Então, muitas dessas pessoas que fizeram parte desse movimento, que consistia em tomar um cafezinho, em fazer reuniões em espaços públicos, em trazer essas entidades para se discutir a criação de um ecossistema de tecnologia aqui, elas começaram a criar os seus próprios negócios. Então, eu criei o meu próprio negócio na área de tecnologia, nós tivemos outras empresas e outras pessoas que surgiram ali naquela época também, e recentemente a gente fez uma reflexão. Veja que lá atrás a gente tinha problemas de ecossistemas que evoluíram. Hoje, a gente, enquanto empresário da área de tecnologia, empregando e produzindo tecnologia aqui para o Brasil todo, a gente também enfrenta algumas dificuldades ainda. Então, a gente deu um outro contexto, um novo contexto aí para o movimento. E aí transformou ele numa associação, porque dessa forma a gente teria um CNPJ e legalmente a gente poderia participar na mesa com outras entidades. Então, o Tapioca Valley hoje é uma associação. Por enquanto, é uma associação dessas 10 empresas maiores de tecnologia em Caruaru que fizeram parte do movimento, não quer dizer que nós somos as únicas empresas de Caruaru, e com o objetivo agora de abrir para novas empresas também. A gente se preocupa muito em como abrir isso, para não frustrar também essas outras empresas que vão entrar, e também definir quais são os objetivos da própria associação a médio e longo prazo, né? É uma coisa muito recente. Como você acha assim que o tapioca ele pode influenciar nesse ecossistema de inovação aqui na nossa cidade? Porque as pessoas, gente, a gente está falando de, é bom deixar claro que a gente já estava conversando sobre isso. A gente está falando de gente que produz tecnologia de verdade, não é gente que só diz de boca que Exato. tem muita gente por aí que fala de boca e não, e lá tem empresas com resultados concretos que estão produzindo para fora da cidade, não é isso? Total. A maioria das empresas que fazem parte do Tapioca Valley hoje, que estão inclusive ali no novo espaço do Porto Digital, né? Elas possuem seus produtos e serviços fora daqui. Ou seja, a gente constrói aqui com pessoas daqui, né? A arrecadação ela fica aqui na cidade também, porque a nota fiscal ela é emitida aqui, mas a grande maioria desses projetos e clientes são de fora, inclusive de fora do estado de Pernambuco. Então, é uma das coisas que a tecnologia ela permite, né? Principalmente durante essa evolução do modelo de trabalho que veio com a pandemia também, do home office, essa cultura que foi criada em você trabalhar de forma remota, fechar negócios, produtos de forma remota, foi uma coisa que ajudou a fazer com que isso acontecesse. Então, essas empresas que são daqui, mas essas soluções, esses clientes são todos de fora. A grande maioria. Nós temos alguns, falando de associação, alguns clientes que são daqui, né, uma empresa que tem uma participação um pouco mais regional, mas na grande maioria essas empresas elas fornecem para fora daqui. Então, enquanto associação, a gente procurou entender também em que época ou em que fase o nosso ecossistema estava. Era diferente lá atrás, quando a gente era movimento. E a gente entendeu que já existiam outras entidades aqui também com o mesmo objetivo, como é o caso do próprio Porto Digital, que é um parceiro nosso aí de longa data, que ele tem ali os seus objetivos muito mais para fomentar a inovação, criar novos negócios e, enfim, uma série de outros produtos e atuações. A gente entendeu também outras instituições como o próprio Sebrae, Prefeitura, Governo do Estado, cada um trabalhando na sua esfera, e a gente procurou entender um pouco mais o contexto das empresas que aqui estavam. E aí entra a atuação do Tapioca Valley, de que forma a gente consegue contribuir nesse ecossistema. Entendendo justamente que, por sermos empresas de Caruaru, ou seja, a gente nasceu aqui, a gente produz aqui, então a maioria das pessoas que estão produzindo são daqui ou são da região,
entendendo essa questão cultural e essas barreiras que a gente, infelizmente, enfrenta de adentrar em um mercado do sul do país, o sudeste, São Paulo e tudo mais, por vários motivos, até culturais também. Questões mais técnicas, como tributação, competitividade das empresas, de que forma a cidade de Caruaru ela nos oferece diferenciais competitivos. Então, quando a gente dá esse contexto muito mais empresarial e negócio, então a gente formatou o Tapioca Vale Associação para que ele pudesse trazer essas pautas, entender quais são as dores de você ter um negócio em Caruaru, criar um negócio de tecnologia em Caruaru, sustentar e expandir um negócio a partir daqui de Caruaru. Então, o Tapioca Vale está muito, enquanto associação, focado nessas dores e nessas oportunidades, criando projetos, desenvolvendo ações com essas outras instituições para que mais empresas de Caruaru possam ser criadas aqui, com pessoas daqui, produzindo daqui, mas não necessariamente para aqui, para o mundo todo. Massa. Você, agora falando um pouquinho do profissional Rafael, a gente começou falando logo no começo do nosso podcast aqui sobre as mudanças que o mundo vem passando, que você falou aqui ao longo do tempo. Com o surgimento da inteligência artificial, Rafael, como é que você enxerga a valorização do profissional da área de tecnologia? Ele é mais valorizado ou ele vai desaparecer? Nós temos uma dicotomia que se chama, não sei se é essa a palavra, mas assim, um paradoxo também. Porque a única certeza é que o advento da inteligência artificial ela vai mudar completamente a indústria como um todo. Não somente na área de tecnologia, mas de uma forma geral, não necessariamente com o que existe hoje. Não estou dizendo que é o ChatGPT, nem o Cloud, que vai resolver todos os problemas, o Claudinho, que vai resolver todos os problemas da humanidade. Quando eu falo de inteligência artificial, eu falo desse guarda-chuva maior. O Cloud, o ChatGPT e outras coisas que as pessoas estão usando hoje, elas são produtos da inteligência artificial. Mas essa fase que a gente está vivendo, que vem desde a popularização do ChatGPT para cá, 2022 e 2023 para cá, ela se viu para mostrar que a inteligência artificial ela tem aplicação, não é uma coisa nova, é uma coisa de 1950 e tudo mais, mas pelo desenvolvimento tecnológico dos equipamentos, pela cultura que evoluiu para o digital, uma série de fatores, hoje ela tem aplicação. E essas aplicações, inevitavelmente, e a gente não pode ignorar isso, em várias frentes ela traz resultados. Não necessariamente são resultados melhores, mas hoje quem não trabalha de alguma forma alavancado com alguma ferramenta de inteligência artificial, é muito difícil de você encontrar isso. Tem muitas profissões ainda que existem que vão resistir muito mais, principalmente aquelas que necessitam de contato humano e tudo mais, mas a tendência é que todas essas profissões, todos esses negócios que não necessitam necessariamente de fisicamente as pessoas estarem lá para produzir ou para entregar o seu produto final, elas sofrerão impacto significativo pela inteligência artificial, como já acontece hoje. Na área de tecnologia não é diferente. O que eu costumo dizer assim para os profissionais que já trabalham conosco hoje a única certeza é que isso vai mudar. Para onde nem nem existe especialista, porque você vai de 6 meses para cá. Então, se você encontrar um especialista dizendo que é especialista nisso, desconfie. Mas vai mudar. E durante toda mudança, para além dos desafios que vem uma série de oportunidades. De coisas que você poderia estar repensando no seu próprio contexto, enquanto profissional, do que você poderia estar fazendo diferente e do que você pode criar a partir daquilo. Então, assim, vai acabar, sim, os profissionais de tecnologia que existem hoje. A maioria das profissões de tecnologia deixarão de existir, mas eu acredito que muitas outras profissões ligadas à tecnologia vão aparecer. A formatação, né, das profissões. Eu lembro mesmo quando me formei na área de comunicação, o profissional de comunicação tinha outra formatação.
do que os profissionais de comunicação que estão saindo hoje da academia hoje, com outro tipo de olhar voltado mais para o Com outras digital, por aí, outras ferramentas. ferramentas e por aí vai. É, agora, você já ainda está com cafezinho? Já tomou, já Eu tomou. gosto de café. Eu acho que ele está querendo que a conversa acabe, Não, mas ele não vai fugir do café sem filtro. Vai começar o café sem filtro. tá certo. Está preparado? Tô preparado. Eu Então, acho. então vamos lá. Tá preparado mesmo, né? Tô. Vamos lá. Café é indispensável para quem trabalha com tecnologia? Eu acho que é indispensável para todo mundo. Mas para quem trabalha com tecnologia, sim. Você ainda consegue ficar um dia sem mexer no celular? Não consigo. Infelizmente, não consigo. Você era o aluno que desmontava o computador ou só veio gostar de tecnologia depois? Não, eu desmontava o computador. Assumiu. Qual é um hábito seu que ninguém imagina? Eu desligo de conexão de tecnologia de tudo durante algum dia da semana. Oxe, faz bem. Todo mundo deveria seguir esse hábito. Inteligência artificial assusta ou cria oportunidades? Os dois. Mas eu acho que cria muito mais oportunidade do que assusta. Faculdade ou prática? O que pesa mais para quem quer entrar na tecnologia? Hoje, para entrar na tecnologia é prática, mas não abandonem a faculdade, que ainda é muito importante. O Brasil forma bons profissionais de tecnologia? Forma, porque a formação, o conteúdo e as ferramentas elas são globais. Empreender no setor de inovação é mais desafiador ou mais promissor? E eu acho que é mais desafiador. Eu acho que é mais desafiador. Por conta de todas essas mudanças que estão acontecendo ao mesmo tempo. Tecnologia aproxima ou afasta as pessoas? Boa pergunta. Eu acho que ela afasta se a gente não souber utilizar, mas aproxima a depender do contexto. A inteligência artificial vai eliminar profissões ou transformar carreiras? A gente está acabando de falar disso, né? Ela vai fazer os dois. Ao mesmo tempo que ela cria novas carreiras, ela vai eliminar. O saldo, nem o maior dos especialistas consegue determinar. Qual é o maior erro das empresas quando tentam inovar? É achar que inovação por si só vai resolver todos os problemas. Acho que é um conjunto de várias coisas. A inovação ela é parte disso. Pernambuco está conseguindo se consolidar como um polo de tecnologia? Pernambuco já é consolidado como um polo de tecnologia, né? Partiu lá do Recife com o Polo Digital e hoje a gente já tem essa interiorização da inovação. Então, para mim, Pernambuco já é um estado consolidado e espero que consiga evoluir cada vez mais. Ainda falta alguma coisa para o Agreste se tornar uma referência nacional em inovação? Tempo, porque pelas pessoas que aqui estão, pelos negócios, pelas entidades, pelas iniciativas, acho que é ter um pouquinho de paciência que em tempo a gente vai ser referência. O empreendedor precisa entender de tecnologia ou basta ter uma boa equipe? Eu acho que todo empreendedor precisa entender de tudo um pouco, mas inevitavelmente ele vai precisar de boas pessoas ali em várias áreas naquilo que ele vai puxar. Hoje, qual é mais valioso? Conhecimento técnico ou capacidade de adaptação? Capacidade de adaptação. Uma verdade sobre tecnologia que muita gente ainda não percebe. Tecnologia é fácil e é descomplicada. O maior erro de quem acredita que a inteligência artificial vai resolver tudo. O maior erro de quem acha que a IA vai resolver tudo. Nada nesse mundo resolve tudo, mas eu acho que a gente está sempre esperando alguma coisa que resolva a nossa vida, né? Seja isso na política, seja isso nos relacionamentos e agora no profissional também, nos negócios, a IA. Esse é o maior erro, achar que alguma coisa vai resolver tudo pra gente. E para terminar, complete a frase. O futuro pertence a quem? A quem sabe construiu agora. É Aí. isso. Foi? Foi. Foi rápido. Tá vendo? Parece ser muita pergunta, mas ao mesmo tempo tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Esse foi mais um Café Sem Filtro. E Rafael, eu queria te agradecer pela tua presença, pela tua disponibilidade. Mas antes da gente terminar, eu não posso fugir da nossa pergunta que a gente faz, que é a pergunta novo contexto. Na sua área, eu acho que tem muito a ver. Qual um novo contexto que você acha que a sua área pode implementar para a sociedade?
Eu acho que a gente está vivendo um momento de ruptura na sociedade como um todo, não somente nos negócios, não somente nas indústrias, no mercado, que é esse advento da inteligência artificial. E esse novo contexto ele vai ser muito mais amplo. Na verdade, ele é muito mais amplo. Ele vai trazer consigo mudanças estruturais na política, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente aprende, na forma como a gente consome, e de uma forma geral, pode ser algo perigoso, não necessariamente positivo. Então é preciso que a sociedade, de uma forma geral, ela entenda bem a tecnologia, e aí traduzida aqui através de inteligência artificial, para entender os impactos que isso vai ter na vida das pessoas de uma forma geral. Não somente na empregabilidade, mas em todos os aspectos. E eu acho que a tecnologia está trazendo esse novo contexto. Acredito que a gente, enquanto sociedade, ainda não está totalmente preparado, porque é algo muito novo, mas a gente precisa correr atrás. Precisa correr atrás para entender esse novo contexto o mais rápido possível. É isso, gente. Se você gostou dessa conversa, chegou até aqui, eu peço um favor para você, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, deixa aí, ativa aí o sininho, que a gente não vive postando não. Toda semana tem uma edição, um episódio do Cafezinho. Se inscreve no canal, comenta, compartilha essa conversa com os amigos. É importante esse diálogo, essa comunicação para a gente poder estar aprofundando cada vez mais esses debates que a gente faz por aqui. Debate simples, debate rápido, como um cafezinho, mas muito importante. Obrigado, Rafael, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E é isso, gente. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu!